Eu tava até comentando que hoje eu vim pra assistir aula aqui com vocês. Com ele, né? Porque... Trouxe a biblioteca de casa todinha. Comigo não. Quem tiver fazer pergunta aí, por favor, pode fazer. O assunto é sensacional, até porque ele passeia por toda a história. Eu queria até falar que o livro já chegou, Merak, tá? Borboleta Preta e Carne Fresca. Só não chegou ainda The Dog, mas a gente tá esperando. Aqui são meus livros que a gente tava comentando, né? Esse aqui é o último, é o lançamento, que é Merak, Filha do Fogo, que fala também sobre a questão de bruxa, né? Bruxaria, toda essa parte aí. Então, é um tema bastante interessante e é sensacional. E aí, com certeza, as perguntas, o que a gente for fazendo aqui, vai falando aí sobre os temas. Eu trouxe também uns livros que vale a pena notificar até para a pessoa quando... Porque assim, às vezes as pessoas elas pensam que a gente está conversando aqui sobre bruxa, assombração, que às vezes não é pautado em alguma folheteria ou então em metodologia, toda essa parte, né, de livro, né? Então, às vezes o pessoal me pergunta de onde a gente tira tanto o assunto, né? Mas é tudo fundamentado. Então, ó, eu estou aqui com o livro Martelo das Feiticeiras ou Martelo das Bruxas, que é o Maleus Maleficarum, que foi da época dos inquisidores. O pessoal aqui ele retrata como se deve fazer, não é uma entrevista na verdade, é como fazer uma bruxa confessar. É um livro extremamente pesado, porque esse livro aqui foi do século XV, então foi no auge. Eles pediram, né, o James Henry Cranmer e James Springer, eles eram pregadores e eles pedem ao Papa, na época, Inocêncio VIII, para poder combater as bruxas. E aí ele narra tudo aqui, toda aqui, partezinha aqui é onde tem como fazer uma bruxa confessar. Esse livro aqui é de uma PhD, Barbara Black Kutuf, que fala sobre Lilith. Esse livro aqui é sensacional, tá? É o resgate do lado sombrio do feminino universal. É um dos livros que acredito que também, principalmente as mulheres, deveriam ler, tá? Esse outro livro aqui, Mulheres que Correm com Lobos, é sensacional. Tem uma história aqui da mulher esqueleto que eu sou fascinado pelos arquétipos que são levantados aqui. E esse aqui é um grimório que ele conta todas as histórias, faz um resumo, por incrível que pareça, de tudo que aconteceu durante a chamada Santa Inquisição. São dois, tem esse e tem um outro também. E esse livro aqui é um dos livros principais para a galera que está querendo entender um pouco sobre alta magia, né? Que é de Eliphas Levi, que foi quem criou na época a estátua ou a figura de Baphomet, tá? Aqui são dois livros em um, que é Dogma e Ritual da Alta Magia. Então eu trouxe alguns livros e aqui é a Bíblia Sagrada, né? A gente vai falar, acho que a questão sobre Lilith, aí tem uns temas aí interessantes. E Giovana já ali passando mal. Não, eu tô aqui porque esse As Mulheres que Correm com os Lobos é um livro que tá mofando na minha lista da Amazon. Eu tô realmente pensando, se ele der vacilo, eu vou levar, porque eu sou a menina que roubava os livros. Então, por favor, coloque GPS nos livros. Esse Mulheres que Correm com os Lobos, ele tem um trecho que eu dei uma lida, que ele fala sobre a Chorona, né? La Llorona, no caso do México. Sim. E também é uma lenda que, inclusive, ela é tão popularizada no México que tem um episódio de Chaves, que quem tá lembrado aí, quem já viu Chaves, não sei se é Chaves ou Chapolin, acho que é Chapolin. Tem um episódio de Chapolin que a Chiquinha, que não é Chiquinha, né? Ela faz o personagem da Chorona, eles estão no cemitério e tal. E ela fica andando por lá, cadê os meus filhos? Toda aquela história. Mas é bem interessante também esse livro. Fala sobre arquétipo. Inclusive tu falou sobre a questão de arquétipo, né? Porque ela é junguiana, a Clarissa.
E o livro de Lilith, eu tava vendo também, tem essa questão de arquétipo, né? É um conjunto que tem. Esse podcast, ele é interessante, o episódio de hoje ele é interessante, porque inclusive ele parece meio que uma continuação dos dois podcasts, episódios anteriores, na verdade, né? Porque a gente chegou a falar sobre psicologia analítica, a gente chegou a falar sobre arquétipos, a questão da jornada do herói e tal. E a gente chegou a falar no primeiro episódio, ou foi no segundo, agora eu não lembro. Eu sei que a gente falou sobre Halloween, não teve um episódio que a gente falou sobre Halloween? Falou. Se você tá chegando agora, por exemplo, no AssombraCast, a gente tem episódios anteriores, a gente já tá na segunda temporada, você pode dar uma olhada aí no canal Você é Show. Tem a primeira temporada, e na segunda temporada a gente falou sobre o Halloween, eu acho que foi justamente uma semana antes do Halloween, mas eu não lembro se isso foi, mesmo. não foi? Segundo programa. Foi o segundo programa, não foi? Uma Pronto. semana antes. Então, o segundo episódio da segunda temporada, a gente falou sobre o Halloween. Que tem essa confusão, né, de ser traduzido, entre aspas, como o Dia das Bruxas, né? Justamente essa confusão. A gente chegou a falar sobre a tradução do Halloween, mas minha opinião é que a gente comece a discutir um pouco sobre isso, assim, né? Por que se tornou Dia das Bruxas? Como é que isso seria um termo pejorativo? Como é que se chega nessa associação, por exemplo, do Halloween como sendo o Dia das Bruxas? Mas a pergunta também é, bruxa existe? Eu não acredito, mas existem, né?